conduzir a sessão estará Ricardo Miguel Oliveira, jornalista desde 1995, é licenciado em Teologia e, desde 2010, diretor do Diário de Notícias. Caro diretor, passo-lhe então a palavra. Votos de um bom trabalho. Bom dia a todas e a todos. É um prazer voltar a esta sala. Estive cá ontem, portanto não é por isso, mas é um prazer voltar a estar convosco nesta nova edição, a terceira de Novas Conferências do Casino. É mais uma parceria de sucesso entre a Secretaria e o Diário, que, como ouvimos, tem outros momentos ao longo do ano, nomeadamente a tua vez, o ponto e vírgula, agora também a meia hora com ponto e vírgula na Rádio TSF, que é a rádio do nosso grupo, e outros projetos a par daquilo que é o pão nosso de cada dia, que é a informação, por vezes cruel, mas necessária para que também possamos a cada momento melhorar desempenhos e dar passos certos rumo ao futuro. Hoje, para falarmos da insularidade e educação, depois de ouvirmos a senhora chefe de gabinete do secretário regional da Educação, Odília Figueiredo, teremos a oportunidade de ouvir três responsáveis governamentais que farão as suas alocuções. Em primeiro lugar, teremos a intervenção do senhor secretário regional da Educação e Cultura da região autónoma dos Açores, depois o vice-conselheiro da Educação e Universidade do Governo de Canárias e, por fim, o anfitrião, o secretário regional da Educação da região autónoma da Madeira. Faço notar que, para não perdermos mais tempo no espaço social, poderá ser consultada uma breve nota curricular de cada preletor e que eventuais questões que surjam sobre estas três apresentações deverão ser colocadas no espaço de debate desta conferência que ocorrerá depois do intervalo. Avançamos desde já então para a apresentação de Avelino de Freitas de Menezes, secretário regional da Educação e Cultura no Governo Regional dos Açores desde 2014, é doutorado em História Moderna e Contemporânea pela Universidade dos Açores, onde é professor catedrático, desempenhou funções de reitor de 2003 a 2011. É presidente da Comissão Científica do Centro de História da Aquém e Além-Mar, Universidades Nova de Lisboa e dos Açores. Tem a palavra, senhor secretário. Em primeiro lugar, começo por cumprimentar os membros aqui deste painel cimeiro, não deixando para trás um agradecimento ao secretário regional da Educação da Madeira, Dr. Jorge Carvalho, pelo convite honroso que me dirigiu para estar presente nesta conferência. Saúdo também os participantes, que creio que são essencialmente professores, e, de uma forma geral, também um bom dia às senhoras e aos senhores que aqui estão. Seria bom se vivêssemos numa sociedade perfeita. Numa sociedade em que todos fossem efetivamente iguais. Iguais nas oportunidades de acesso àquilo que de melhor a vida tem. Por exemplo, bens materiais, casas, carros, comida, computadores ou telemóveis. Também tranquilidade espiritual que propicia felicidade e até saúde. Contudo, a vida não é assim. Volvidos mais de 2 séculos sobre a Revolução Francesa, que proclamou a liberdade
a igualdade e a fraternidade, ainda persiste, muitas vezes, a opressão, a diferença e a conflitualidade. É preciso inverter esta marcha. Essa é a missão da política e dos políticos. Por outras palavras, a missão da política e dos políticos é particularmente difícil, porque no limite cabe-lhes o dever de transformar a imperfeição em perfeição. Para tanto, carecem obviamente de meios, mas não exclusivamente de dinheiro. A educação é o melhor meio de construção de uma sociedade perfeita. É ela que diminui as desigualdades entre os homens. É ela que assegura o desenvolvimento em benefício de todos. Antigamente, o progresso da economia e da sociedade derivava da abundância de matérias-primas e de mão de obra. Na atualidade, o progresso da economia e da sociedade deriva simplesmente de um acesso maior ou menor ao conhecimento. Quer tudo isto dizer que no futuro a educação é o melhor investimento na promoção do desenvolvimento. Mas há mais. Antigamente, uma formação básica, média ou superior era uma solução de vida. Na atualidade, uma formação básica, média ou superior não é uma solução de vida. Porém, a formação, toda ela, é o instrumento da construção de carreiras de sucesso. Assim, importa incutir no espírito dos mais novos a convicção de que vale a pena estudar. Nesta época de escolaridade obrigatória alargada, a tarefa é hercúlea, porque a motivação de uns tantos, bafejados pela sorte ou pela vontade, coexiste com a desmotivação de muitos mais, vítimas da incúria e da impotência. Todavia, a sociedade democrática não admite a exclusão. Por isso, em articulação, urge que as escolas, as famílias e as comunidades sejam arautos de uma sociedade melhor e como? Pela promoção do êxito que exige a concessão de confiança, de método, de autonomia aos estudantes em risco. Sair da escola sem um diploma, sair da escola sem uma qualificação é como deixar o futuro na escola, vergado ao peso de um presente sem horizontes. Por isso é preciso combater umas tantas falsidades. A falsidade do excesso de qualificações, porque as qualificações nunca são excessivas. E a falsidade da inexistência de saídas profissionais, porque elas sempre existem, mas sobretudo para os detentores das melhores competências. Na educação, por entre palavras mil, há sempre um risco de perdição. Por isso há que destacar o óbvio e o essencial. Antes de mais, dizer que os estudantes são a nossa única prioridade, por serem o centro do sistema educativo, por serem a razão de ser de tudo o resto, do governo, das escolas, dos dirigentes escolares, dos professores, de todos os demais técnicos. Além disso, o governo não pode fazer tudo sozinho. Os professores são os nossos principais parceiros, porque, como alguém já disse, não há nada, absolutamente nada, que substitua um bom professor. As famílias são também nossas aliadas. Claro que há tarefas que no passado as famílias podiam cumprir, claro que há tarefas, e até eventualmente as mesmas, que no presente as famílias já não podem cumprir. Mesmo assim, os pais possuem um papel insubstituível
na educação dos filhos. A omnipresença dos estudantes, a indispensabilidade dos professores e a colaboração das famílias exigem a procura de maior entendimento em redor da educação, a implicar um comprometimento da política e dos políticos. Aliás, a prioridade da educação tem de emprestar dignidade ao exercício da democracia, para que ela se não transforme no mais previsível dos embustes, com o governo sempre de um lado, com a oposição sempre do outro lado, com o governo sempre a relevar todos os progressos, por mais vulgares que eles sejam, com a oposição a renegar todos os progressos, por mais evidentes que eles sejam. Perante este espetáculo do faz de conta, o povo merece mais, merece muito mais. Porém, bem vistas as coisas, o povo não exige muito, exige simplesmente aquilo a que tem direito. Trabalho do governo com dedicação, vigilância da oposição com responsabilidade. Quer tudo isto dizer que há que colocar o sistema educativo à margem da alternância política, uma eventualidade democrática a cada 4 anos, se não mesmo em menos tempo, para que as mudanças estruturais da educação ocorram a espaços mais lentos, de sensivelmente o dobro do tempo, porque o tempo pedagógico é substancialmente mais longo do que o tempo político. Por influência das leis da demografia, por cada ano que passa, assistimos ao decréscimo do número de estudantes. Um fenómeno só artificialmente contrariado pelo alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Nem por isso a escola deixará de respeitar a tanta gente. Fundamentalmente porque tão prioritária quanto é a educação dos mais novos é a qualificação dos adultos, requerida pela mutação constante da sociedade do conhecimento. Esta nova missão obriga ao desenvolvimento de um plano de aprendizagem ao longo da vida. De resto, é de crer numa coexistência de contrários entre a redução da população e o acréscimo dos alunos, por força da universalização do pré-escolar aos 3 e aos 4 anos. Esta é, entretanto, a antecâmara de uma ambição maior, que consiste na conversão da educação em atividade permanente, do nascimento à morte, pela primeira vez a exigir a revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo, que não contempla o escalão dos 0 aos 3 anos de idade, quando a detecção mais precoce de anomalias do conhecimento e do entendimento assegura, se não a recuperação, pelo menos o remedio. O dever da qualificação da sociedade não se cumpre exclusivamente pela consideração de todas as idades. De facto, para que ninguém fique de fora, importa fazer o enquadramento daqueles que manifestam maior dificuldade, quer exijam ou não necessidades educativas especiais. Por força do alargamento da escolaridade obrigatória, dos programas de sinalização, talvez também da desadequação de alguns programas escolares, o seu número segue em crescimento nos últimos anos. Para contrariar esta tendência, em contraciclo até com a estratégia nacional de um passado ainda recente, eventualmente determinado pelos constrangimentos da austeridade, procedemos ao reforço do regime de apoios e ao acréscimo do número de professores de educação especial para melhor comportamento daqueles que carecem de maior ajuda.
De momento, estamos atentos à avaliação do Decreto-Lei 54/2018 sobre a educação inclusiva, através do desenvolvimento de uma experiência piloto numa das nossas escolas, a Ferreiro Drummond, que há de aconselhar a que trilhemos o mesmo caminho, a que corrijamos o nosso caminho ou a que alteremos o nosso caminho. A Revolução Portuguesa de 1974 trouxe consigo a unificação do sistema educativo, considerada uma garantia da democratização do ensino e da igualdade de oportunidades. Porém, no suceder do tempo, a prática foi impondo a diferenciação pedagógica. Além disso, a pressão externa, concretamente da OCDE, aconselhou à recuperação e ao desenvolvimento de soluções mais práticas, mesmo profissionalizantes, ainda hoje não de todo consolidadas, apesar da reforma pioneira de José Augusto Seabra em 1983, da publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo em 1986, da criação das escolas profissionais por Roberto Carneiro em 1989, numa iniciativa inclusivamente repartida com a sociedade civil, e também mais recente, já na primeira década do século XXI, com a existência de cursos profissionais nas escolas secundárias. Hoje, atentas às necessidades, a coexistência entre o ensino secundário e o subsistema das escolas profissionais é ainda insuficiente, porque a debilidade do tecido empresarial dificulta a absorção dos formandos, porque as escolas profissionais e os cursos profissionais das escolas públicas ainda enfrentam a irregularidade do financiamento, dada ainda a tentação de converter o ensino profissional em refúgio dos menos capazes, isto é, de transformá-lo em recurso de última instância de recuperação do abandono precoce e de remediação do insucesso escolar. Nas escolas, em todas elas, a prioridade da formação de profissionais, ainda antes da criação de cursos específicos, exige a implementação de um ensino mais prático para todos. Depois, a criação de cursos profissionais é também para todos, não apenas para aqueles que caíram nas malhas do insucesso. Aliás, só assim tais cursos serão poderosas armas de combate ao abandono, à desqualificação, ao desemprego e à marginalidade. Quer isto dizer que o ensino profissional possui a mesma dignidade do ensino regular. Deste modo, como sucede na Europa mais evoluída, deverá suscitar a escolha da maioria da população escolar, pelo menos a partir de uma certa idade, para que esta não fique inibida de qualquer vantagem, inclusivamente do acesso à universidade. Caso contrário, se por qualquer motivo a via profissionalizante for conotada com uma oferta de segunda categoria, o projeto fica necessariamente comprometido, já que reinará a desconfiança por entre os alunos e as famílias que vacilam à data da inscrição, também no seio dos empregadores, quando chegada a hora da contratação. Todos os sistemas de ensino admitem um tronco comum, que garante o entendimento do mundo e das coisas. Quer isto significar que a opção por uma via diferenciada deve ser feita com maturidade, eventualmente à entrada do secundário, como acontece na Europa mais desenvolvida, como preconiza a Lei de Bases do Sistema Educativo e sempre com a possibilidade do regresso à via regular. A resolução do problema escolar do continente e das ilhas
decorre da observância de uma receita simples, isto é, da transformação da educação numa inequívoca prioridade, porque, como já repeti muitas vezes, o homem não é, o homem faz-se, e porque aquilo que verdadeiramente faz o homem é a educação. Nestas circunstâncias, perante o insucesso escolar, não há lugar à resignação. Por isso, nós construímos o Prosucesso Açores pela Educação, um plano integrado de promoção do sucesso escolar, assente numa estratégia de intervenção a prazo que implica o empenhamento do Governo, mas também a participação da sociedade, das instituições e dos indivíduos. Ao cabo de 3 anos de implementação, os resultados são encorajadores, como se depreende da consulta do Estado da Educação 2017, agora publicado pelo Conselho Nacional da Educação, e traduzem-se tais resultados encorajadores na superação, com uma razoável antecedência, das metas que foram estabelecidas para 2020-21. Com efeito, em 2017-18 referimos-nos, por exemplo, a taxas de transição de 93% no primeiro ciclo, quando a meta de 2020-21 é de mais de 90%, de 93% no segundo ciclo, quando a meta de 2020-21 é de mais de 86%, de 87% no terceiro ciclo, quando a meta de 2020-21 é de mais de 80%, de 78% no secundário, quando a meta de 2020-21 é de mais de 75%. Nos Açores, na esteira da implementação do Prosucesso, perseguimos a construção de uma escola indutora de desenvolvimento, via única da criação de maior justiça e da obtenção de maior progresso, objetivos prioritários da sociedade de hoje. Por outras palavras, uma escola que, para incluir, não abdique da exigência. Uma escola que, para exigir, não abdique da inclusão. Uma escola que pratica a solidariedade, que é o instrumento da justiça. Uma escola que estimule a competitividade, que é o instrumento do progresso. Afinal, uma escola que faça da formação dos cidadãos um consórcio entre a melhor sociedade e o crescimento da economia. Por outras palavras, uma escola que deve constituir um baluarte de humanismo para conferir sentido à dialética da competição. Nos Açores, aqui na Madeira ou nas Canárias, o êxito do sistema educativo regional mede-se pela conclusão da escolaridade obrigatória, se feitas as aprendizagens necessárias. Porém, contra a obtenção de melhores resultados, influem ainda taxas de retenção no ensino secundário demasiado elevadas, de mais de 20% em 2017 entre nós. No entanto, o desenvolvimento das sociedades insulares, como de todas as outras, depende também muito da percentagem de alunos que transita do ensino secundário para o ensino superior, obtendo depois maior conhecimento e especialização. Neste caso, os nossos números são mais animadores, de quase 100% em 2017. Na Europa comunitária, a redução da desigualdade entre Estados-membros coexiste por vezes com o agravamento da desigualdade entre as regiões de cada país, com prejuízo das periferias. Em Portugal, enfrentamos com relativo sucesso este fenómeno pela fruição de um regime de autonomia que faculta a prática do autogoverno, mais conhecedor dos desafios de cada região
e mais sensível para a especificidade de cada região. Ademais, na promoção do desenvolvimento regional, preponderam as universidades insulares, sobretudo quando são instrumentos de retenção de gente nas regiões, ainda mais quando suscitam a atração de gente para as regiões, fundamentalmente os mais novos e os mais qualificados, nacionais ou estrangeiros, que contribuem para o rejuvenescimento da população, por conseguinte, para o dinamismo da sociedade. Porém, numa conjuntura de excesso de oferta de ensino superior, as instituições centrais, antigas e eventualmente mais credibilizadas concitam a preferência da maioria dos candidatos que muitas vezes não retornam ao interior ou às ilhas em prejuízo do progresso de um Portugal em equilíbrio, quando o conhecimento, como se disse atrás, é o sustentáculo do desenvolvimento. Atento às inconveniências desta tendência, o Governo da República determinou, sem evidente sucesso, o decréscimo de vagas nas instituições de Lisboa e do Porto e o concomitante acréscimo de vagas nas instituições do interior. De facto, a verdadeira solução demanda a permanência de mais alunos das ilhas nas universidades das ilhas, um objetivo demasiado longínquo, cada vez mais longínquo. Nos Açores, por exemplo, entre 2011 e 2018, baixa em 10 pontos percentuais, de 53% para 43%, a capacidade de atração dos estudantes da terra candidatos ao ensino superior. Por melhor delineados que sejam, não há programas universitários de captação de alunos de fora, nacionais ou estrangeiros, que anulem a hemorragia transitória ou permanente dos alunos de dentro. Ciente do problema que ameaça o desenvolvimento local, o Governo dos Açores criou, ainda sem resultados mensuráveis, o programa Prepara o Teu Regresso a Casa, para facilitar o retorno dos jovens qualificados ao local de origem. No entanto, cabe fundamentalmente às universidades, que gozam de uma autonomia ampla e tradicional, a invenção de estratégias de combate à fuga estudantil. De qualquer forma, as políticas universitárias terão forçosamente por alicerce a oferta de uma formação relevante e devidamente integrada nas características e nas expectativas do território. Como alguém já disse, a palavra universidade deveria escrever-se com C e não com S, para que cada vez mais se confundisse com a cidade, aqui no sentido de comunidade e com os seus problemas. Por acréscimo, importa ainda a substituição da universidade pela pluridiversidade, a querer dizer que não há áreas de trabalho, sejam elas no ensino, na investigação ou na extensão científica e cultural, alheias à missão universitária. Independentemente de virem a ser alcançadas com a escolaridade obrigatória ou com a formação superior, o sucesso das políticas públicas depende de uma transição sem sobressaltos da escola ou da universidade para o mundo do trabalho. Caso contrário, a juventude defronta o adiamento da sua própria autonomia, causa principal da redução drástica da natalidade e do envelhecimento da população, tudo consequências das baixas qualificações, da desregulamentação da atividade laboral e da transformação das tecnologias que conjuntamente originam
se não o desemprego, pelo menos a precariedade. Em suma, da educação depende o futuro. Por isso, há que melhorar a educação, há que investir na educação. Muito obrigado.